Oi, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. E para ficar melhor ainda, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Eu espero que vocês estejam estudando direitinho, copiando as informações que vocês julgam mais importantes e, além disso, também copiando os textos, resumos que eu envio junto, beleza? Então, bora lá. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre a colonização espanhola na América. Vamos entender o desdobramento da expansão marítima europeia e a chegada dos europeus no continente americano. Então, bora lá. A colonização espanhola, assim como a colonização portuguesa, que nós veremos na nossa próxima aula, estão relacionadas fortemente com questões econômicas e políticas, visando acumular mais riquezas e aumentar o seu poder político, é que os reis eles passaram a apoiar e a investir nas grandes navegações. Já a burguesia ela precisava não apenas de novas mercadorias, mas também de novos mercados. Então, somando tudo isso, mais os avanços tecnológicos, foi possível que ocorressem as grandes navegações. Então, bora lá falar em específico sobre a Espanha. A Espanha ela levou mais tempo do que Portugal para iniciar essa busca por novas rotas comerciais, né? Até porque nós vimos que quem foi o pioneiro da expansão marítima foi Portugal, por uma série de fatores que nós já vimos, tanto na aula sobre a expansão marítima, quanto na aula sobre a formação de Portugal. Então, por que a Espanha ela levou mais tempo para se aventurar pelos oceanos? Porque ela ainda estava na guerra de reconquista, nas lutas dos reinos cristãos contra os mouros, os muçulmanos que estavam ocupando ali a região da Península Ibérica. Então, enquanto que os portugueses estavam lá já navegando pelo oceano, fazendo expedições à costa africana, a Espanha, né, o Reino de Castela, estava investindo todas as suas forças, não apenas militares, mas econômicas, na expulsão dos muçulmanos. E aí, o que ajuda, o que favorece para que a Espanha ela consiga fazer essa expansão? Lembra como é que se dá a formação do Estado Nacional da Espanha? Não é com um casamento arranjado entre os reinos de Castela e Aragão, com Isabel e Fernando? Então, esse casamento faz a unificação política e religiosa da Espanha. E isso, obviamente, fortaleceu o então novo Estado Nacional formado, né? A Espanha. Então, agora a Espanha pode começar a correr atrás do seu prejuízo e entrar nessa disputa pela expansão marítima e por esses novos mercados e novas rotas comerciais. E aí, como Isabel e Fernando eram reis católicos, a expansão marítima para a Espanha ela também tinha interesses religiosos, né? Já que visava expandir a fé católica, a fé cristã, para outros povos e para outros territórios. Então, agora a Espanha começou a competir com Portugal. Então, nessa concorrência com Portugal, na disputa de novas terras, motivou o reino espanhol a investir no desenvolvimento científico e humanista, o que fortaleceu a Universidade de Salamanca. Então, todo investimento em estudos e inovações e tecnologias foram fundamentais para que a Espanha pudesse navegar oceano adentro ou oceano afora. As diferentes viagens de descoberta e exploração realizadas tanto por Portugal quanto pela Espanha expandiram um mundo conhecido pelos europeus. Os conhecimentos geográficos foram ampliados, proporcionando novos estudos e novas configurações cartográficas. Ou seja, o mundo até então que os europeus conheciam era muito maior do que eles imaginavam. Por isso que se tem nessa perspectiva europeia a questão de novo mundo e velho mundo, onde o velho mundo é o continente europeu e o novo mundo é o continente africano e o continente americano, por exemplo. Além disso, essas viagens elas provocaram também uma mudança cultural,
possibilitando trocas culturais que antes não estavam no imaginário social europeu. Em 1492, os espanhóis eles chegaram à América. A conquista do continente consistiu no processo de ocupação do território e de dominação da população que ali estava. E aí, por que não é legal a gente falar a descoberta do continente americano, a descoberta do Brasil, a descoberta ou a conquista da América? Por quê? É descoberta na visão dos europeus, mas aqui já existiam populações, já existiam povos com suas próprias culturas, com seus próprios costumes, enfim. Então, com essa chegada dos europeus na América, teve início o período histórico dos impérios coloniais, com o domínio da Europa sobre os outros povos de outros continentes, como, por exemplo, o continente americano e o continente africano, impondo seus costumes, sua religião, seus métodos econômicos, sua organização social, enfim. Eles não se contentaram apenas em descobrir na perspectiva dos europeus, um novo continente. Eles precisavam impor a sua política, a sua religião, a sua cultura, desrespeitando completamente o modo de vida que essas populações já tinham antes da sua chegada. Então é por isso que a gente fala que esse processo de colonização ele não foi pacífico, nem o processo de chegada deles e nem o processo de colonização, que é quando de fato eles vão querer explorar e povoar aqui. Por que não foi pacífico? Porque ele foi permeado por muitos conflitos, por muitas guerras, já que os europeus eles se sentiam superiores aos nativos. Então, na América Espanhola, uma série de ações militares exterminou quase que toda a população indígena local. E aí, especificamente, eu estou falando dos povos astecas e incas, que aqui no continente americano, em específico na Mesoamérica e na América Andina, eles habitavam. Os astecas e os incas, eles tinham modo próprio de organização, com seus sistemas políticos, econômicos e culturais já bem definidos. Só que não foram respeitados pelos espanhóis, pelos europeus. Eles sofreram o que nós chamamos de etnocentrismo. O que é isso? É essa visão de superioridade de um povo em relação ao outro. E isso foi uma das chaves para a dominação desses colonizadores europeus, já que eles impuseram, eles queriam levar o que eles chamavam de civilização para esses povos que, na perspectiva deles, não eram civilizados. Então, todas essas civilizações elas foram tratadas como inferiores e tiveram seus modos de vida completamente modificados. Os que resistiram, né? Já que muitos deles foram mortos por conta desse extermínio, por conta desses conflitos, violências. Então, assim, em 1492, Cristóvão Colombo, ele aportou nas Antilhas, onde hoje é a América Central. E essa viagem, né, de expansão, e aí quando ele chega ao continente americano, faz parte do projeto mercantilista. Então, pensa, o que é o mercantilismo? Não é a busca por metais preciosos? Então, se eles estão à procura disso, de ouro, prata, de riquezas, se eles descobrem uma nova área, um local até então desconhecido, é óbvio que eles vão se interessar, porque vai que ali tem o que eles precisam para aumentar ainda mais a sua riqueza, para eles conseguirem lucrarem. Então, a América, ela vai ser exatamente isso, uma forma deles conseguirem lucrar e, consequentemente, explorar. Como a viagem de Cristóvão Colombo era uma busca de uma rota alternativa para se chegar às Índias, ao chegarem no continente americano, eles pensaram que estavam nas Índias. Então, por isso chamavam os nativos de índios. E aí, outra questão também é que, por conta disso, eles também chamavam esse novo mundo, né, esse novo continente, de Índias Ocidentais. Então, se por acaso você vê em alguma questão falar sobre Índias Ocidentais, não estranhe, é porque era assim que os europeus chamavam no início
o continente americano. Então, olha só, em 1492 foi quando Cristóvão Colombo chegou aqui no continente americano. Em 1521, Hernán Cortés domina o Império Azteca e em 1533 é quando Francisco Pizarro coloca fim ao Império Inca. E os espanhóis, eles conseguiram derrotar o Império Inca e o Império Azteca não apenas por causa da superioridade militar das armas que eles tinham, mas também eles se aproveitavam de conflitos internos, como por exemplo no caso do Império Inca, eles se aproveitaram de um conflito interno de sucessão de trono e fizeram uma aliança. Então, eles se aproveitaram de que a sociedade e o Império Inca estava dividido para poder conseguir dominá-los. E, além disso, eles também trouxeram muitas doenças para cá. Doenças que não existiam aqui, que os incas e os astecas e as populações que aqui viviam não tinham imunidade, então, portanto, não tinham resistência. Então, muitos desses povos também foram mortos por conta das doenças que os europeus trouxeram. Então, agora, colocando fim ao Império Azteca e Inca, eles podem, então, colonizar, eles podem explorar ainda mais esse território e encontrar as riquezas que eles tanto queriam. Então, a base da economia da América Espanhola, no início da colonização, se deu através da mineração de ouro e prata, mas também ocorreu a agricultura da cana-de-açúcar e de outros gêneros que poderiam ser vendidos na Europa. E aqui a gente pensa na seguinte questão: quem é que faz essa mineração, essa extração? Quem é que coloca a mão na massa, né? Quem é que trabalha para conseguir essas riquezas e também outros produtos? Seriam os espanhóis? É óbvio que não, até porque eles se sentiam superiores aos indígenas, aos nativos, os que resistiram, obviamente. Então, isso aumentou e muito a exploração com a utilização da mão de obra indígena. E aqui a gente entra num ponto importante. Esses indígenas, eles eram escravizados, que eles eram super explorados, a gente não tem dúvida. Mas quando a gente fala de mão de obra escrava, nós estamos falando de trabalho forçado, de trabalho obrigatório, de trabalho não remunerado. Na colonização da América Espanhola existia o que nós chamamos de mita, que era a utilização da mão de obra indígena nas minas para poder fazer a extração e mineração das riquezas, onde as famílias elas eram exploradas. Só que elas não eram exploradas pelos espanhóis, elas eram exploradas pelo chefe local, o nativo, e era considerado o chefe daquela região, daquela localidade. E aí, na mita, essas famílias não ficavam para sempre, elas ficavam num período de 4 meses e depois eram outras famílias que iriam para as minas. Além da mita, também existia a encomienda, que era a exploração dos indígenas feita pelos espanhóis. E como forma de pagamento, os nativos, os indígenas, recebiam a catequização. Então, olha só, lembra daquela questão da expansão da fé católica? Então, a Companhia de Jesus, os mais conhecidos como jesuítas, eles atuavam com grande força no continente americano, na América Espanhola e também na América Portuguesa, que nós veremos na nossa próxima aula. Então, assim, apesar da grande exploração, da imposição de uma religião, de não respeitar a cultura dos nativos, a religiosidade que os nativos tinham, de impor a sua religião, a sua cultura e de explorar a sua mão de obra, né? Porque isso é uma exploração. A questão da mão de obra escrava, ela foi mais utilizada com a chegada dos africanos. Apesar de injusto e de toda a exploração, os indígenas recebiam algo em troca do seu trabalho. Os africanos não, por isso que fala-se que a mão de obra escrava foi
a mão de obra dos africanos, eles que eram os escravizados. Na organização social nós temos os chapetones, que são os espanhóis que vieram para cá, os crioulos, que são os espanhóis que nasceram na América. Temos também os mestiços, os indígenas e os escravos africanos, pensando essa organização em forma de hierarquia. Outro ponto também que é importante comentar com vocês é que a América Espanhola ela passou a ser dividida em vice-reinos, já que o reino mesmo é a própria Espanha. Então, tem os seus vice-reinos, que são Nova Espanha, Nova Gramada, Peru e Rio da Prata. Esses vice-reinos, eles são independentes entre si, mas são subordinados à Espanha. Eles até podem ser independentes, terem a sua autonomia, mas quem manda é a Espanha. Eles seguem ordens da Espanha. Então, cada vice-reino tinha seu sistema de administração, conhecido como cabildos, onde quem governava, quem comandava eram os chapetones, que são os espanhóis que vieram para cá, lembra? Então, assim, mais para frente nós vamos ver que todas essas questões locais, esses vice-reinos, eles vão adquirindo características próprias e peculiares, que vai chegar um momento em que eles não vão mais aceitar serem subordinados à Espanha. E aí vai rolar todo o processo de independência. Mas até isso acontecer ainda demora um pouco. Mas enfim, na aula de hoje eu queria que vocês entendessem como que se deu esse processo da Espanha entrar nessa disputa pela expansão marítima e conseguir fazer as suas viagens, né? As suas expedições em busca de novas rotas, de novos mercados, de novas mercadorias, enfim, até que consegue fazer a descoberta do novo mundo, do continente americano. Então nós podemos dizer que a conquista da América, ela provocou uma considerável mudança cultural no continente europeu, permitindo aos estados europeus acumular grandes riquezas, tornando-se uma grande potência, além de favorecer a Igreja Católica a aumentar a sua área de influência, né, levando para os outros povos, outras regiões, a sua fé. E no que se refere ao continente americano, aos indígenas, os nativos que aqui viviam, isso provocou transformação total, não apenas toda a violência, todo o extermínio que eles causaram, isso já seria suficiente, né? Assustador demais, mas também toda a imposição e toda dominação que eles causaram, não apenas na cultura, religião, mas no modo de vida e de organização dos nativos que aqui viviam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, as principais questões dessa colonização espanhola na América. E na próxima aula nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América. Vamos falar de quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro. Então é isso. Nos vemos nas próximas aulas. Beijos e bons estudos.